Isso, aí aquelas funções matemáticas que vocês usam, né? Que nós usamos, que envolve essa parte aí, não é estudado, sabe? Justamente por causa dessas habilidades matemáticas que nós ainda não temos desenvolvida. Não é que você não sabe, que você não estuda. Se você estudar por conta própria, pegando vídeo aula ou alguma ajuda de alguém, você consegue aprender de boa. Mas é justamente porque são conteúdos que não são, né, ministrados lá aí no ensino médio, tá bom? É, mas aprender cálculo diferencial integral melhora muito, né? Você consegue fazer as equações muito mais rápidas. Quem gosta, já quiser estudar, pode estudar, mas eu aconselho primeiro vocês a estudar os conteúdos do ensino médio mesmo, porque vocês vão se preparar para o Enem depois, né? Ou para um vestibular de uma faculdade igual o EG, que é vestibular, ou fazer um FUVEST da vida, quem quiser ir para São Paulo, né? Estudar nas universidades estadual lá, ou numa federal, ou no outro país. Geralmente as federais agora, elas utilizam a nota do Enem como base. Então, as universidades federais, elas adotaram, né, a princípio, o Enem como base. Então, a base de entrar numa instituição federal, tanto como IFG ou como UF, um IF ou um UF da vida, uma universidade ou um instituto, a base é o Enem. Então, acho que vocês têm que preocupar primeiro em preparar-se bem para fazer o Enem, para tirar nota boa nas disciplinas e na redação para você depois, né, se selecionar para aquela vaga que você deseja. Aí você pode, por exemplo, se quiser estudar lá na UFRJ, você se candidata, se a sua nota de corte deu para atingir, beleza, tá bom? Ou se quiser estudar na UFG Goiânia, UFG Catalão, tá bom? Já está aí, né? Essas universidades do interior de Goiás, elas estão separando de Goiânia, estão formando outras universidades federal, o Federal de Catalão, Federal de Jataí, certinho? Está implementando o polo de Aparecida de Goiânia também, da Universidade Federal, tá bom? Beleza, então vamos lá. A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases, nós vamos estar estudando as propriedades relacionadas, né, a gases, nas quais nós vamos estar identificando algumas características. Nós podemos estudar primeiramente, por exemplo, sobre a parte cinética e depois nós estudarmos, por exemplo, as equações relacionadas às transformações gasosas. Tá bom? Então, basicamente, nós temos duas linhas de estudo aqui. Agora, por exemplo, na química também vocês estudam esse conteúdo. A diferença é que aqui na física, nós, depois que nós falamos, por exemplo, de transformação gasosa, as equações de Clapeyron, aquelas propriedades, nós voltamos a estudar os princípios termodinâmicos. Utiliza-se as transformações gasosas, certinho? Vocês já estão conseguindo visualizar minha tela, não estão? Todo mundo? Eu compartilhei aqui com vocês um slide e eu estou na primeira tela ainda, tá bom? Sim, dá pra ver. Então, beleza. Então o que acontece? A parte da química, ela já volta lá para as reações químicas, a parte cinética dos gases. Mas essa parte inicial que se você for estudar tanto num livro de física quanto de química, o conteúdo dele é o mesmo. Quando você vai estudar as transformações gasosas, equação de Clapeyron, só que depois muda o foco da disciplina, certo? E mais para frente muda essas características. Bom, então o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar estudando, já que o nome diz, né, teoria cinética dos gases, nós vamos estar estudando o comportamento e as propriedades relacionadas aos gases. Por exemplo, as mudanças que acontecem nos gases nós chamamos de transformação. O que diz para nós a teoria cinética? Fala o seguinte, que os gases eles são compostos por moléculas. Alguns gases são unimoleculares e outros são plurimoleculares. Por exemplo, compostos de vários gases ou moléculas homogêneas, que só tem um átomo, por exemplo, o gás de hélio, que seria átomos, somente átomos de hidrogênio.
o gás oxigênio, né, que só tem os átomos de oxigênio. Então, assim, nós teríamos os gases isoladamente, ou, por exemplo, o gás metânico, CH4, por exemplo. Então, aí nós teríamos os gases que são estudados, nós analisamos os comportamentos deles, mas nós olhamos de maneira geral, nós não analisamos as reações moleculares que acontecem. Nós estudamos de forma organizada, na qual esses gases, dentro de um recipiente, as moléculas, elas se movimentam de forma desordenada. Não tem, por exemplo, um lugar que ela vai, por exemplo, a água na torneira. Quando você abre a torneira, a água sai todas para uma direção. No caso nosso aqui, as moléculas dos gases, não. A não ser que tenha uma variação de pressão de um lado A para um lado B, aí o gás vai fluir. Mas no nosso caso, por exemplo, vamos, né, pegar aqui o gás de maneira, né, que nós consideramos com que ele está estático aqui dentro. Ele não sai de dentro desse recipiente. Certinho? Então o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o seguinte, que ao movimentar de maneira desordenada e com alta velocidade, eles aumentam a agitação térmica. A consequência dessa agitação das moléculas é uma variação de temperatura. Então, o grau de agitação, né, ele serve para identificar essa temperatura dos gases. É isso que nós utilizamos, por exemplo, os termômetros para fazer essa análise. E professor, Oi. então assim, quando as moléculas estão mais rápido, quer dizer, há um aumento de temperatura. Isso, há um aumento de temperatura. Agora, quando o movimento das moléculas estão lenta, então quer dizer, há uma diminuição da temperatura. Da temperatura, isso. Agora vamos ter a diferença, por exemplo, quando nós temos um gás, as moléculas estão movendo. Quando nós temos um sólido, as moléculas apenas vibram, certinho? Elas vibram em relação ao ponto de equilíbrio. Ela vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. As moléculas vibram somente quando você tem um sólido, porque as moléculas, elas estão, nós falamos que elas estão estáticas, né? Elas estão numa posição de equilíbrio. Agora, quando nós temos os gases, elas movimentam, certinho? Elas têm determinada velocidade. E quanto maior é essa velocidade que elas têm, né? Quanto maior é essa movimentação, essa agitação, maior seria a temperatura, certinho? E o que nós consideramos aqui a princípio? Nós consideramos que essas moléculas, elas interagem de forma que elas vão ter um tamanho desprezível em relação à distância entre elas, ou seja, o aglomeramento molecular, igual eu coloquei aqui, por exemplo, várias moléculas, por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, né, o próprio gás metano aqui, né? Então nós temos aqui, né, o óxido nitroso, alguns desses gases, tá bom? Vamos preocupar que gases são não. Que as suas moléculas, elas são bem menores em comparação à distância entre elas. Então essa é uma das características que nós consideramos, tá bom? Em relação... Mas se duas moléculas se chocarem, Isso, mas vai acontecer isso. As moléculas, elas podem se chocar, mas elas vão se bater e vão se afastar uma com a outra. Certinho? Outra característica é que o gás ele ocupa todo o volume. As moléculas elas têm interações que elas afastam uma da outra, ocupando praticamente todo o volume, ocupado o volume disponível, certinho? Ah, tá, vai ter distância entre as moléculas? Vai. Mas isso aqui, visivelmente, nós não enxergamos essa diferença a olho nu, certinho? Por exemplo, porque uma distância atômica aqui, de ligação, é uma distância muito pequena. Nós não enxergamos a olho nu, por exemplo, lá a molécula de água, né, H2O, mesmo no estado sólido, líquido ou gasoso, nós não enxergamos uma molécula, certinho? O nosso olho nu não consegue separar essa distância, tá bom? Então o que acontece? Então essas são as características. Então olha, quando nós pegamos um gás e aumentamos a temperatura dele, vai aumentar a energia que contém o gás, ou seja, ele vai aumentar a velocidade. Então, esse movimento dos gases vai provocar choque entre as moléculas, certinho? E esses choques, eles vão produzir uma característica que nós chamamos de energia cinética.
E essa energia cinética, essas partículas que movimentam, que tem massa, carregam consigo uma propriedade que é chamada de quantidade de movimento. Tá bom? Essa quantidade de movimento, por alguns autores, por exemplo, na física, ela é chamada de momento linear. Tá bom? O que nós temos que observar é o seguinte, que a princípio, quando uma molécula ela sai em movimento, a interação dela com a gravidade ela é tão pequena que ela aparenta representar um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se ela foi para cima, ela vai tender a ir para cima. A gravidade ela não vai atrair naquela molécula quando nós estamos tratando de um recipiente, né, que nós estamos analisando as partículas. É diferente, por exemplo, quando nós temos a atmosfera. Na atmosfera, quanto mais alto, menos concentração de determinados gases tem. Por exemplo, na nossa atmosfera, sabemos que ela é composta de vários gases. Gás nitrogênio, oxigênio e outros gases aí, metano e vários outros gases, tá bom? Mas à medida com que você afasta, a concentração de gás oxigênio ela fica menor. Por quê? Porque o campo gravitacional ele atrai aqueles gases de acordo com a sua massa. Certo? Mas aqui num experimento que nós fazemos, nós não precisamos de ter essa preocupação com relação a isso. Por quê? Porque as moléculas elas vão movimentar após uma colisão, né, e vão se interagir de maneira com que o seu movimento pode ser considerado como retilíneo. Ou seja, eles vão mover em linha reta com a velocidade constante até chegar num outro choque, até chocar com outra molécula. Tá bom? Então, o que nós vamos estar estudando? Basicamente, os gases. Tá bom? Gases são fluidos. Fluidos podem ser tanto líquidos ou gases, certinho? Só que para nós, os gases, eles têm algumas características que são diferentes dos fluidos. O comportamento de um gás, quando ele é um gás rarefeito, ele tem comportamento diferente dos fluidos, certinho? Então, por isso que aqui nós estudamos, né, essas características relacionadas a gases, tá bom? Então, os fluidos no estado gasoso nós chamamos de gases, tá bom? Daqui a pouco nós vamos estar falando, por exemplo, o gás perfeito. O gás perfeito, nós, né, colocamos poucas moléculas dentro de um recipiente e controlamos essas características, certinho? Então, olha, os gases, eles têm característica, né, de comportamento que ocupa totalmente o volume do recipiente e que as moléculas elas colidem umas com as outras. E essa colisão entre as moléculas vai gerar uma característica na parede do recipiente que nós chamamos de pressão, certinho? Porque lá na mecânica nós definimos pressão, força dividido pela área. Então, se uma partícula está movendo, ela bate, por exemplo, na parede de um recipiente, ela vai exercer uma força. Se ela exerce uma força numa determinada área, gerou uma pressão. E aí nós calculamos a pressão média de todas as moléculas batendo nas paredes desse recipiente que contém. Certinho? Então, o que acontece? Essa pressão, ela tem a ver, por exemplo, com o volume que contém o gás. E uma coisa que nós vamos ter em mente aqui é o seguinte: toda vez que nós vamos fazer os cálculos que vai estar usando temperatura, nós temos que usar essas características na temperatura absoluta. Lembra lá que eu disse para vocês que nós usamos a escala Celsius, existe a escala Fahrenheit, que é utilizada em países de língua inglesa, e também existe, né, aquelas características que é utilizada em laboratório, que é a escala, né, usa-se em Kelvin, que é chamado de escala absoluta. Então aqui nós temos que converter todas as temperaturas para Kelvin para substituir nas equações, tá bom? Nós não vamos estar usando variação de temperatura aqui a princípio. Talvez ele dê uma temperatura inicial e quer saber a temperatura final de acordo com os parâmetros que são mudados, como pressão e volume. E aí você não tem uma variação exatamente, você precisa saber o quanto tinha e o quanto aumentou. Então por isso que nós não podemos utilizar, né, a temperatura na escala Celsius, como aparenta para nós os exercícios geralmente mostram.
tá bom? Nós temos que converter para Kelvin, e converter para Kelvin basta somar 273, tá bom? Aqui então nesse próximo slide nós temos aqui o seguinte, quando você tem um gás contido num recipiente menor, e você vai aumentando, as colisões diminuem. Se diminui as colisões, você está diminuindo a pressão, certo? Então a pressão ela aumenta à medida com que você diminui o recipiente, enquanto você aumenta o volume, você diminui a pressão. Ou seja, as moléculas elas passam a colidir menos uma com a outra devido ao espaçamento que elas podem ocupar, certinho? Então, existem características que são relacionadas, por exemplo, nós vamos estar relacionando aqui a pressão, a temperatura e o volume de um gás quando ele muda de um estado A para um estado B. Por exemplo, aqui eu tinha um gás contido num recipiente menor, ele tinha uma determinada temperatura e um determinado volume. À medida com que você vai aumentando o volume, você diminui a pressão e também diminui a temperatura do gás devido à colisão das partículas ficando cada vez menor. Então existe uma equação matemática, né, chamada de Lei Geral dos Gases, que mostra para nós a relação entre essas propriedades, certinho? E também, por exemplo, existem sistemas termodinâmicos que nós podemos, por exemplo, querer variar um desses parâmetros aqui de estado, por exemplo, que o gás se encontra. Depois, na próxima aula, eu vou falar sobre isso para vocês, que são as chamadas de transformações gasosas, tá bom? Aqui, a princípio, nós vamos considerar o seguinte, algumas características da mecânica newtoniana. Então, essa fórmula aqui nós não vamos estar demonstrando, tá bom? Mas ela fala assim o seguinte para nós. Se nós quisermos encontrar a pressão em função da velocidade das partículas, nós precisamos a pressão em função da velocidade, tá bom? Ela é dada por uma equação parametrizada, que ela vale 1/3 do produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo volume, tá bom? Esse V minúsculo é velocidade e o V maiúsculo é volume, tá bom? E esse P pressão e M é a massa. Agora é o seguinte, geralmente quando nós falamos de estudo dos gases, nós vamos estar definindo as equações para as características que nós chamamos aqui de gás perfeito, ou alguns autores chamam de gás ideal. O que são esses gases perfeito ou gás ideal? Nós consideramos algumas características que o torna facilmente de ser manipulado de acordo com apenas você variando os parâmetros pressão, volume e temperatura, certo? Então, que características que são essas? Bom, primeira coisa que nós vamos considerar que essas moléculas, elas se movimentam, né? E as propriedades físicas das moléculas, elas são regidas pelos princípios da mecânica newtoniana, né? Que nós temos as leis de Newton lá, as características de movimento, e que o choque entre as moléculas, eles são perfeitamente elásticos. Ou seja, que não há perda de energia no sistema. A quantidade de movimento ela é conservada. Certinho? Então, isso é uma característica que nós vamos estar observando. E que essas moléculas, elas, por exemplo, não adquirem carga elétrica para que aconteça a interação de reação e nem de repulsão entre as moléculas. Certinho? Elas só vão bater uma na outra e vai sair uma para um lado e outra para o outro. Vai bater uma na outra, uma vai voltar e a outra vai seguir um outro caminho. Certinho? Então, não há perda de energia no sistema e que essas moléculas elas não se interagem nem por atração e nem por repulsão. Certinho? E a outra coisa que nós fazemos, né, que o volume da molécula ele é desprezível quando nós analisamos um volume total, ou seja, são moléculas pequenas. Então, são alguns gases que nós usamos. Por exemplo, aqueles gases que as moléculas são bem pequenas, por exemplo, um gás metano, um gás hidrogênio, um gás oxigênio, essas características elas são observadas. Aqueles gases que têm cadeias moleculares maiores, né, alguns gases artificiais produzidos em laboratório, então esses gases eles não têm um comportamento perfeitamente de gás perfeito. Precisa de características a mais relacionadas a esses gases, tá bom? Dentre essas relações que existe,
né, um autor, um físico francês chamado Paul Émile Clapeyron. Esse cara, ele estabeleceu relação entre as variáveis de estado. O que é uma variável de estado? É as características que pode mudar. Por exemplo, você pode relacionar a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de gás que você coloca lá dentro. A quantidade de gás é representada pela letra N, que ela representa o número de mols que contém lá. Lembram vocês que das características físicas básicas que nós estudamos, que nós chamamos de parâmetros físicos, pressão, volume, temperatura, tudo isso são características que são grandezas físicas que foram retiradas de outras grandezas físicas fundamentais. Lá no Sistema Internacional, nós estabelecemos 7 características físicas básicas como fundamentais, e as outras delas são derivadas: comprimento, massa, tempo, temperatura, quantidade de matéria medida em mol, tá bom? Eu falei disso agora para lembrar vocês que esse número de mols é o número que tem a ver com a massa molar do gás que contém nessas características, tá bom? Outra coisa, esse R é uma constante universal dos gases. Quando você tem 1 mol, ele é um número. Quando você tem 2 mols, é aquele mesmo número, tá bom? Então isso aqui é uma constante, né, chamada de universal, porque ela vale para todos os gases, perfeito, certinho? E essa letra T é a temperatura medida em Kelvin. A pressão pode estar medida, por exemplo, no Sistema Internacional em newtons por metros quadrados, que é chamado de Pascal. Aí se você usar em Pascal, aqui o volume tem que estar em metros cúbicos, por exemplo. Então na hora de resolver os exercícios, eu vou mostrar para vocês que nem sempre eu posso colocar o número lá do jeito que ele aparece. Algumas vezes eu tenho que mudar para o sistema internacional, ou um outro sistema usual, no qual eu posso cancelar algumas unidades de medida que me estabelece alguns padrões que eu vou estar utilizando. Mas lembrando que sempre a temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá bom? Então, nas próximas aulas nós vamos estar falando, por exemplo, essas leis aqui, ó, lei de Boyle, lei de Charles Gay-Lussac, lei, e tem uma outra também que relaciona as 3 características de pressão, volume e temperatura, certinho? Então nós vamos estar mostrando essas equações que são chamadas de transformações gasosas. Hoje nós vamos apenas falar essas equações aqui de maneira geral, que nós estudamos os gases. Uma outra coisa, quando então nós queremos calcular aquela energia de movimento das partículas, basicamente você começa a fórmula demonstrando ela daquela fórmula lá da energia cinética da mecânica, que é meio de mv quadrado, e aí você muda as características, por exemplo, aqui a velocidade, você isola ela, P vezes V3, aí fica P vezes V3, tá vendo? E quando você utiliza o M dividido pela massa molar, é o Mzinho, certinho? Aí depois nós vamos estar detalhando mais também essas características aqui, tá bom? E aí você chega nessa equação aqui, olha, que é 3RT vezes N dividido por 2, que é a fórmula da energia cinética, tá bom? Essa energia cinética também ela é chamada de energia interna. A energia interna ela é uma soma de várias energias que contém. Aqui, olha, eu coloquei aqui, ó, a constante universal dos gases perfeito, R, é 8,31. Se a energia é medida em Joule, a quantidade de matéria em mol e a temperatura em Kelvin. Se você muda essa unidade de medida aqui, olha, por exemplo, para a atmosfera litros, ela vale 0,82. Se você usa milímetros de mercúrio vezes litros, ela vai ser dada em 62,3. Se você vai usar a energia medida em calorias, ela vale 1,99. Se você usa aqui em ERG, que seria elétron joule, essa parte aqui já é mais utilizada, por exemplo,
lá em física de partículas, tá bom? Essa unidade aqui. Aqui geralmente ou nós utilizamos a unidade de medida que seria em joule por mol Kelvin, ou então ATM litros mol, tá bom? Por exemplo, se a pressão for dada em atmosfera, você pode utilizar isso aqui e usar o volume em litros, aí você usa essa constante aqui. Então nós vamos saber identificar qual é a hora que nós vamos estar usando essa constante R na unidade de medida específica, tá bom? Então, resumindo, olha, a energia interna, que é a associação de vários tipos de energia, nós chamamos ela de um aglomeramento das energias que contém no sistema. Alguns autores, né, pegam essa fórmula que ao invés de colocar EC de energia cinética, eles usam a letra U e fala que é a energia interna do gás. Quem é essa energia interna? Ela é uma associação de todas as energias que contém, ou seja, ela é uma soma das energias cinéticas de agitação, da energia potencial de agregação das moléculas, da energia de ligação e da energia nuclear entre as partículas, certo? Então ela é uma soma de todas essas energias que contém ali de um gás, por exemplo, certinho? Então, olha, essa fórmula, alguns autores vão usar a letra U, então se você encontrar exercícios na internet que tem a letra U, não esqueçam que essa é a energia cinética interna de todas as partículas associadas, tá bom? Ela é a soma de todas as energias. Então, alguns autores não gostam só de falar de energia cinética, porque existem outras características a mais dessas partículas, por exemplo, energia de interação nuclear entre as partículas, energia de ligação. Então, eles costumam chamar de energia interna do sistema, tá bom? Lá depois, quando nós estivermos estudando a parte já de termodinâmica, das leis da termodinâmica, vocês vão ver muito falar dessa parte de energia interna e não de energia cinética, tá bom? Aqui eu coloquei aqui a relação que existe. Se você for fazer uma análise, esse N é o número de partículas, o número de mols constante, o R é uma constante. Então, o que vai estar variando a energia interna de um gás é a partir da temperatura. Então, se há um aumento de temperatura, a variação de energia interna ela é positiva. Se há uma diminuição de temperatura, a variação de energia interna é negativa. E se não houver variação de temperatura, não houve variação de energia interna. Certinho? Ela é igual a zero. Ou seja, delta significa variação, U, energia interna, ela vai ser positiva quando aumenta a temperatura. Vai ser negativa, menor que zero, quando diminui a temperatura. E ela vai ser zero quando não há variação de temperatura. Alguns autores, né, costumam, por exemplo, encontrar energia interna a partir da pressão e do volume e não usar, por exemplo, a temperatura aqui. Se você fizer isso, basta você pegar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Ó, você quer um método mnemônico para não esquecer essa fórmula? O que são os métodos mnemônicos? Que os professores ensinam para você lembrar as propriedades. Tipo, né, para você lembrar a equação do seno, do cosseno, o professor, né, tem alguns métodos lá que te ensinam. Né, igual lá no primeiro ano, alguns professores ensinam, Soninha sozinha violentou o tarado, que é o S igual a S0 mais V0T, que é a equação do movimento uniforme, né? Aí então existe vovô, vovó. Então existe, né, os métodos, né, aqui, ó, para você lembrar, PV igual a NRT. Puta velha não rejeita tarado. Certinho? Não tem nada a ver, mas é um método para você lembrar. Essa equação aqui de Clapeyron. Repete aí essa frase. Viu, Moisés? Puta velha não rejeita tarado. PV igual a NRT. É interessante. Viu? Quando você estiver resolvendo um exercício lá que precisa dessa equação de estado aqui de Clapeyron, você não esquece ela não. A outra da energia, ó, é só você colocar um 3 e o 2 e no lugar do PV coloca o U. Para você ver, ela é muito parecida. NRT, 3 dividido por 2. Você vai ter outra fórmula. Então assim, tá bom? Lembrando, pessoal, as fórmulas vocês vão aprendendo elas no decorrer do uso.
Mas eu sei que no ensino médio é muita fórmula para decorar, por exemplo, para a prova do Enem. Então, às vezes, esses métodos mnemônicos ajudam muito vocês, tá bom? Então, olha, se você quiser encontrar energia interna, essa fórmula aqui, basicamente ela não existe. Ela é uma relação entre a equação de Clapeyron e a equação da energia interna do sistema, onde você compara nRT, no lugar do nRT você coloca PV, ó. Você vem nessa fórmula aqui e apaga o nRT, que vale quanto? PV. Fica nRT vale quanto? PV. Certinho? Basicamente seria isso. Essa outra fórmula que você calcula a energia interna em função da pressão e do volume. Tá bom? Para a energia interna ser dada em Joule, as características aqui têm que ser dadas no sistema internacional. Por exemplo, a pressão tem que ser dada em Pascal, que é Newton por metro, e o volume tem que ser dado em metros cúbicos. E aí vai dar certo. Tá bom? Uma outra coisa que é muito comum de aparecer para nós aqui é aquele constante N. Aquela constante N que calcula para nós o número de mols, ela é encontrada o seguinte: o número de mols é calculado a partir de sua massa molar. Certinho? É a massa dividido pela massa molar. Então, quando você pega a massa, por exemplo, a massa de um gás é quanto? Você pega por exemplo, uma garrafa PET, coloca na balança vazia e mede a massa dela. Por exemplo, coloca só oxigênio lá, ou destampa ela, tira o gás lá de dentro, fecha e mede a massa na balança. Depois você pega ela, enche ela com gás, por exemplo, gás oxigênio mesmo, por exemplo, enche ela de gás oxigênio, fecha ela e coloca na balança de novo. E aí você pega a massa. Quando você pega a massa, divide pela massa molar, você tem essa constante, que é chamado de número de mols, que ela é encontrada a partir da característica que nós chamamos constante de Avogadro, certinho? E ela diz para nós o seguinte, que um mol, ou seja, o mol é a unidade que nós usamos para medir moléculas, tá bom? Que nós já temos ela utilizada lá desde o sistema internacional. Um mol, ela contém 6,23 vezes 10, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certinho? De uma determinada substância. Então, se eu tenho 2 mol, eu multiplico esse número por 2. 6,02 vai dar 12,04. Tá bom? Tem outras casas decimais aqui, mas para efeito de cálculo, para nós, 6,02 tá bom. Tá bom? Então, essa aqui é a constante de número de mols que nós utilizamos quando nós temos um mol. Tá bom? Então, um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, pessoal, na nossa aula, eu não cronometrei meu tempo aqui, mas tá perto de acabar já, né? 9h50 que acaba, parece. Então, o que acontece? 9h45, eu só tô esperando o Will querer entrar pra poder finalizar sua aula. Por enquanto ele ainda não entrou. Não, né? Não. Então, eu vou... continuando que na hora que ele entrar eu aviso. Tá bom, então eu vou resolver um exercício com vocês, pessoal. E aí na nossa próxima aula online, nós vamos estar resolvendo exercícios desse conteúdo, tá bom? Então eu não vou assim, é porque aqui tinha 3 exercícios, se não me engano, pra gente resolver. E aí tem uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios, pessoal, que eu deixo no final do slide, ela não é para ser entregue valendo nota, tá bom? Essa lista de exercícios é apenas para vocês estudarem e aprender o conteúdo. Tá bom? Eu resolvo ela com vocês. Por exemplo, na nossa próxima aula, nós vamos estar resolvendo alguns desses exercícios, uma vez que não vai dar tempo de nós fazermos hoje. Tá bom? Então, olha, na hora de fazer o cálculo, primeira coisa, ler o exercício, você tem que identificar o que o exercício está dando para você e o que o exercício está te perguntando. Qual é o volume? Então, ele quer saber o V. Aqui nós usamos a letra maiúscula para representar o volume V. Ocupado por, ele está dando para nós aqui, ó, 1 mol. Não é 2 mol, é 1 mol de gás perfeito submetido à pressão. A pressão aqui, ó,
5.000 newtons-metros. 5.000 newtons-metros é a mesma coisa que Pascal. Certinho? Ah, aí o exercício deu para nós aqui, olha, essa constante dos gases em atm por litro mol, tá bom? Esse L aqui tá minúsculo, alguns autores usam tanto L minúsculo ou L maiúsculo para representar litros. Pela nomenclatura do Sistema Internacional, você pode usar qualquer uma das duas, tá bom? Então, o que acontece? Ele deu para nós aqui um dado que nós poderíamos converter Pascal em atm. Mas se você não quiser, você pode utilizar a outra constante dos gases que nós utilizamos já anteriormente. Qual é essa outra constante, professor? Ah, deixa eu voltar lá e mostrar para vocês. Na hora de fazer o cálculo, o exercício quer saber o volume, V. Ele deu para nós a pressão, P, que vale 5.000 newtons-metros quadrado. E deu a temperatura T, que é igual a 50 graus Celsius. Bom, a temperatura tem que passar para Kelvin. Basta você pegar os 50 e somar 273, você passa para Kelvin. Então, essa temperatura vai ser igual a quanto? 50 mais 273, dá quanto? 323 Kelvin. Bom, a temperatura já está na escala, nós vamos usar a equação de Clapeyron. Puta velha, não rejeita tarado. Se é um mol, aqui nós temos um mol aqui, 1. Então, N igual a 1. Então, vai ser o P é quanto? 5.000 vezes o V. Qual é o volume? Ele está querendo descobrir. N, 1 vezes R. O R que ele deu para nós, olha, está em atm. Aqui nós tínhamos que usar aqui, ó, o R em Joule, que é Sistema Internacional. É Joule por mol Kelvin. Então, nessa unidade aqui, ó, se você observar lá no que eu passei para vocês anteriormente, aqui, ó, o R, só voltando lá, ele vale 8,31. Então, nós vamos usar isso, que o R vale 8,31, certinho? Então, esse R para nós aqui, olha, ele vale 8,31. E aí você não precisa fazer essa mudança, que nesse exemplo aqui eu fiz a resposta e coloquei. Depois vocês vão ver o que vocês acham mais fácil. Eu particularmente acho mais fácil trocar o R. Você pega aqui o R. Oi. 8,31 vezes T, que é 323. Só encerrando aqui, Zilma. Então, ó, o seu V vai ser quanto? 8,31 vezes 233. 8,31 vezes 323, que vai dar 2.684,13 dividido por 5.000. Quando você divide por 5.000, vai ser volume igual a 0,536826. Isso aqui está em metros cúbicos. Se ele perguntar para você o volume e não falar que é em litros, pode deixar isso. Se quiser saber em litros, basta você multiplicar por 1.000, tá bom? Porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros, então vezes 1.000 dá 536,8 litros. Tá bom, pessoal? Então, olha, na próxima aula então de vocês, eu vou estar resolvendo exercícios com vocês. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvidas, manda e-mail, que na próxima aula eu vou estar ajudando vocês. Tá bom? Abraço para todos e até a próxima. É isso, Zilma.